tardes de domingo, tudo pode mudar. No contexto do padrão, todo despadrão é taxado. É estranho o fato, como estranha é a cultura que atura com opinião no julgar íntimo de quem o outro é. Peculiar no seu direito de ser, transcende todo pavio que acende o vermelho Marte no incêndio de Amarte, de falar seus desejos, tradução de vestes, testes no valendo do dia, querendo o coração de brinquedo no apurado ato de existir. Afro-queer. Olá, você que acompanha nosso podcast Poesia para Sentir. Eu sou Rafael Belo e estamos aqui no estúdio do jornal O Estado MS. Siga nossos arrobas e nosso portal de notícias. Inscreva-se, ative as notificações no nosso canal do YouTube O Estado Play. Bom, o episódio hoje é com Afro-queer. Se apresente pra gente, por favor. Sou afroqueer, né? Mas por trás disso aqui eu também sou M. Matheus. Tenho 22 anos, trabalho com arte faz algum tempo, né? Acredito que a arte me encontrou em um momento muito vulnerável da minha vida e eu fiz da arte o que eu queria fazer. E atualmente trabalho como estagiária na Fundação de Cultura. Viajei vários países, vários estados aqui do Brasil, né? E parei aqui em Campo Grande, mas eu sou de Minas Gerais, né? Então, sou sagitariana, né? Sou muito aventureira, sou muito guerreira também. Tenho muita energia e acho que isso vem sendo mostrado no meu trabalho e nas coisas que eu venho construindo, né? Dentro da faculdade, dentro dos espaços que eu ocupo. E acho que a minha personalidade, ela mescla um pouquinho com as coisas que eu almejo. E você acredita que o preconceito... Você é negra, você se veste, se transveste, né? Me monto. Se você se monta. E a diferença de Minas para cá, como que foi? O preconceito evoluiu ou ele diminuiu? Então, como lá é uma cidade de interior, as coisas são um pouco mais agravantes, né? Porque como é uma cidade muito pequena, as pessoas não têm contato, né? E aí o acesso é um pouco mais difícil. Então se torna que eu fico sendo uma entre 200, 300 pessoas, né? Então acaba gerando esse preconceito por conta da ignorância, falta de acesso das pessoas. Então era bem mais complicado lá. Mas a minha experiência lá foi bem diferente, porque eu estava me descobrindo ainda. Eu não era tudo isso, né? Eu tava no casulo, assim, e aí eu entendi que ali não teria espaço para mim já. Acho que o inconsciente já falava, né? Não, voa, sai daqui, vai, foge. E aí eu parei aqui, assim, e mesmo parando aqui, ainda tem essas barreiras, né? Por ser uma cidade não tão central, por ainda a gente ter uma cultura do agro muito forte, um pensamento muito machista. E aí eu viajei para São Paulo, para o Rio, e aí eu fui vendo a diferença desses lugares para cá. E sim, teve uma quebra muito grande, assim, sabe? Entre esses lugares onde as pessoas normalizam corpos dissidentes, corpos que... desafiam as normas de gênero, né? E de sexualidade. Então, acho que... E como que a poesia entrou na sua vida, Afro? Como uma necessidade, assim, né? Não romantizo a poesia em nenhum momento, né? Acho que quando eu estava na universidade, eu tive contato com muitas autoras e elas escreviam muito poeticamente. Por uma necessidade mesmo de troca, uma necessidade de coexistir com outras, né? E aí eu fui entendendo, nossa, e muitas escritoras negras, né? E aí eu fui entendendo que, olha, eu também posso escrever. Acho que a gente cresce muito tentando, né, se colocar em algumas posições, assim, por conta de como as pessoas vêm impondo pra gente o que a gente tem que ser. E aí nisso a gente tenta sobreviver. E aí, nesse sobreviver, a gente não consegue existir, viver, né? E aí eu penso que a escrita, ela é um modo de viver. Ele é um modo político da gente estar no mundo, né? A partir do momento que eu pego a caneta, o lápis,
o guardanapo para escrever alguma coisa, algo assim. É aquela necessidade de pôr para fora, sabe? E aí, muito tempo, eu procurei, o que eu vou ler, o que eu tenho que ler para me ficar bem. Às vezes era para me fortalecer, assim, ou era para mim buscar uma saída das coisas que eu tava passando. E até para se identificar também. E aí eu falei assim, aí eu comecei a entender que não tem nada que alguém criou, que eu vou ler, que eu vou me identificar tanto, a não ser que eu escreva. Que eu comece a grafar o que eu tenho que ler. Né? Eu sempre, sempre entendi, assim, né? Quando eu comecei a escrever, de que eu precisava escrever aquilo que eu precisava ler. Acho que nenhuma outra pessoa teria o poder para isso. No meu processo, né? De existência, de identidade. E aí foi virando um hábito, assim, de cura também. Acho que é esse o processo, sabe? Espiritual, de eu estar ali comigo. Tem um ritual para isso, né? E às vezes também não é tão racional quando a gente imagina, assim. É algo muito, tem que sair, tem que expelir, tem que pôr pra fora, eu tenho que dividir com alguém, eu tenho que conversar, eu tenho que, sabe? Aí eu mostrava pra um amigo, olha, eu escrevi isso aqui, porque eu preciso muito que você me escute e a gente troque sobre isso, assim. E aí é muitas dessas amigas que têm uma identidade parecidas com a minha, que passou por coisas parecidas com as coisas que eu passei, assim. Então aí forma essa rede também, né? E aí elas começam a escrever também. E aí a gente vê como que é poderoso a gente entender que nós somos protagonistas das nossas histórias. Um inspira o outro, uma referência pro outro. Total, sim. Lê alguma coisa sua pra gente? Eu vou ler e depois eu posso contextualizar Com certeza. essa leitura aqui. Fica à vontade. O título desse poema, né, é Você Não Gosta de Mim. Vamos lá. Você gosta do que eu represento. Você não gosta de mim. Você gosta do que eu causo em você, mas de mim mesma você não gosta. Você gosta da maneira que te trato, de como te escuto e da forma que eu me dedico para agradar você. Mas de mim mesma você não gosta. Você gosta de me iludir com esse seu papo desconstruído, para no final você não ter que construir nada. Você não gosta de mim. Você gosta das festas, das drogas, gosta de se drogar comigo. Finge que gosta de mim. Mas você necessita mesmo da companhia de alguém, para lá no fundo não se sentir vazio, não se sentir sozinho. Você não gosta de mim. Você gosta de tudo, menos de mim. Você gosta do que eu posso te proporcionar, mas de mim mesma você não gosta. Meus defeitos, minhas qualidades, minhas fragilidades e minha força. Com você, aprendi a guardar tudo pra mim, porque afinal, não é de mim que você gosta. Não gosto de escrever com raiva, mas ela é minha única companhia. E como você não gosta de mim, mas gosta de tudo que eu produzo quando penso em você, desse texto visceral que é sobre você, sei que você vai gostar. Bem intenso, né? Dá pra ver que é uma experiência sua que você precisava passar isso adiante para se livrar desse sentimento ruim, né? Sim. Fala um pouco desse contexto. Então, eu escrevi quando eu tava passando por um momento meio turbulento, assim, né? E aí, eu escrevi pra uma pessoa, mas ao mesmo tempo tava escrevendo pra essa minha relação entre Emi e Afroqueer, assim, né? Eu crio uma identidade. Eu crio uma personagem no sentido de que eu exploro estados corporais dentro disso, dentro da maquiagem, dentro do cabelo, dentro da roupa. E as pessoas começam a admirar isso, e não me admirar. Começam a admirar o que eu represento para elas. Elas não gostam da Emi que tá triste, da Emi que tá vulnerável, de um dia que eu não vou cumprimentar todo mundo, ou que eu não vou me posicionar da maneira que eu sempre me posiciono, né? Elas começam a gostar de uma representação, da que vai, que anima a festa, da que conversa, da que milita. E aí eu falo, eu não sou só isso, eu sou muito mais, né? Eu sou, assim, muitas coisas. E aí eu mesma, assim, me perdi nesse caminho, assim, né? Porque a Afro, ela chegava muito mais que eu, assim. E às vezes eu tava mal, e às vezes eu tinha que me montar, às vezes eu tinha que estar em lugares que eu não queria estar. E as pessoas queriam que a Afro estivesse ali 100%. E aí entra esse meu processo espiritual também, né? Quando eu vou me montar, eu me maqueio escutando as minhas, escutando um louvor, assim, trans, sabe? E aí eu vou me maquiando e vou me montando dessas coisas.
desses conceitos, dessas vivências. Então eu tô ali preparada. E aí, às vezes, eu não quero me montar, às vezes eu quero estar íntima, assim, eu quero estar mal. Às vezes, né, quando eu falo, Você não gosta. o sentimento, né? Tipo assim, você não gosta de mim, você gosta do que eu represento pra você. Né? E aí, às vezes, eu comecei a me perder nisso. E, ao mesmo tempo, foi para uma pessoa que eu estava vivendo, assim, e essa pessoa gostava de me iludir nesse sentido, mas era muito mais sobre mim, assim, sobre o que eu aceito e o que eu não aceito. E aí eu fui para um lugar, fiquei bem isolada e escrevi isso, assim, e fui, né? E aí eu acredito muito que as minhas poesias, elas são meio que abertas. Assim, daqui uns 2 anos eu posso voltar nela e mudar algumas coisas, assim, né? Porque como o processo da vida também é esse processo mútuo de transformação... E é contínuo, né? Não para. Sim, então tem que caminhar, assim. A minha escrita também pode caminhar desse jeito, né? E aí, é os aspectos que eu acredito da arte contemporânea. O que eu quero que a arte seja, não é o que ela é. O ponto final, ele não me representa. Ele não representa as coisas que eu crio, né? Igual dentro da drag. O que eu quero que a drag seja, né? Eu quero que ela seja para além de algo estático e estético. Eu quero que ela seja algo de comunicação, né? E das coisas que eu acredito, do que eu luto, né? Porque é uma transformação social. E aí eu brinco muito com esse termo de transformação, de transmutação, né? Porque é transgredir a imagem criada, a imagem estática. Podemos ser muitas, podemos ser várias. E possíveis também, né? E transcender tudo isso, né? Exatamente. E a minha poesia fala um pouco disso, né? A minha poesia, assim, eu não gosto desses termos de posse, mas o que eu escrevo não tem ponto. Tem um ponto final, não tem pontuação, né? Então, são poesias infinitas. E dentro do que você vem dizendo, está dizendo aqui pra gente agora, é possível, é palpável ver que a sua arte tem muitas vertentes. E ela te cura de várias formas, né? Total. E te possibilita ser quem você quer ser. Sem ser uma ou outra, mas as duas ao mesmo tempo, sem se introduzir nos locais só para agradar, mas não, porque você tá daquela forma e você vai ali, você não vai se montar para agradar ninguém. Sim. Ou se desmontar para agradar alguém, né? Caminha muito nisso, assim, né? E de escolhas também, né? Eu venho pensando muito sobre essas escolhas, assim, onde eu quero habitar. Eu não dou conta de habitar em todos os espaços, mas eu tenho que me fazer viva em todos os espaços, né? E aí tem muitas essas diferenças, assim. Aí eu fiquei me questionando, né? Falei assim, será que eu escrevo mesmo? Será que é poesia? Será que isso, aquilo? Aí eu falo, não, acho que é para além. As coisas que eu tenho enquanto conteúdo para falar, elas são muito necessárias, né? E não, eu vou me tornar poeta. Acho que é um ato de coragem também me nomear algumas vezes, sabe? Porque a vida inteira eu não fui nomeada, eu só fui destituída de mim. E agora eu me nomeio atriz, dançarina, escritora, poeta. E aí vou, né, tensionando isso, vou tateando o que é isso. E tem você está falando de poeta, né? Eu também não gosto de usar poetisa, por exemplo, porque eu acredito o poeta é universal, né? Pode ser o poeta ou a poeta. Assim, você não gosta de usar o termo poetisa, você gosta de poeta mesmo. Não, eu acho que poetisa também contempla, né? Contempla acho também. que é ato políticos, né, que a gente fala. Então, sim. cada coisa e aí cada pessoa, né, vai... E aí eu acho que eu vou usando o que for vindo, assim, né? Acho que não tem muito... Porque o outro também não retirou a poetisa do lugar. Sim. Né? Tem um lugar para os dois. E Afro, o que você tem criado atualmente? O que você pretende fazer para o ano que vem? Né? Que esse ano foi um ano bem complicado, né? Antes disso, fala um pouco da Corrida das Drags. Você participa sempre? Como é que é? Então, foi um ano bem complicado, vamos começar daí, né? Eu acho que eu saio de 2020 cheia de ideias, assim, né? Porque eu tive um tempo muito comigo mesma, né? Aí teve a minha descoberta de gênero, assim, de identidade mesmo. E aí, onde eu sabia, agora eu posso explorar isso, eu posso explorar aquilo. E aí eu entrei em 2021, assim, muito cheia de ideias, cheia de coisas. E aí eu falei, vou me inscrever na corrida. Mas, paralelo a isso, eu estava na universidade, né? Então, no meu último ano de graduação, e me formo agora. Então... Em quê? Em artes cênicas. Licenciatura, né? Professora. E aí, eu me tornei pesquisadora também, dentro da universidade, né? Então, a Afroqueer, ela é parte disso, tipo, da minha pesquisa, né? Eu comecei
entendendo quais são essas relações de gênero. Por que que eu incomodava tanto? Por que eu provocava tanto? Porque eu sempre me experimentei, né? E aí eu comecei uma iniciação científica junto com a professora Dora. E aí ela foi me ajudando, foi me construindo, foi me encaminhando para mim ter esses contatos com essas leituras. E aí eu construí essa drag. Eu falei, já que eu tô tendo contato com tudo isso, eu tenho que de alguma forma experimentar isso, né? Acho que tem que colocar na prática. E aí eu fui, né? E aí tinha todo um projeto, de ir em shopping, de ir em alguns espaços públicos, de fazer uma performance, mas aí tudo fechado. Como que eu teria que me reinventar de alguma maneira, né? E aí a gente vê essas oportunidades, como a corrida das drags, de entrar ali e mostrar nosso trabalho, né? Porque, igual eu tava falando, eu não sou só uma. Eu sou composta por várias, né? Eu sou muito coletiva, não sou só, né? Então a minha pesquisa, ela é uma pesquisa com muita bibliografia, mas com muita gente que tá do meu lado, assim, né? A vivência das minhas irmãs, a vivência das travestis que estão nas esquinas, a vivência das travestis que estão na universidade. Então, é um compilado, né, de pessoas ali. A pesquisa, ela é coletiva. Então, a construção da Afrocura, ela é mais coletiva do que individual. Ela é uma necessidade de comunicação. É uma necessidade de eu estar junto com essas, né? De eu levar os conceitos, levar as vivências dessas pessoas junto comigo. E aí, entrei na corrida das drags. E aí, foi onde eu consegui espalhar um pouco mais do meu trabalho, da arte drag, né? Sendo que eu já trabalhava com teatro, trabalhava com dança. Então, aí eu juntei um pouco tudo na Afroqueer e me dediquei a ela, assim, a esse tempo. Aí, dentro do programa, né, a minha amiga entrou também, aí eu tive mais relações com outras meninas, e isso foi muito gostoso, essa coletividade. Criou um reconhecimento e uma rede, né? Sim, que não existia antes. de apoio mesmo, né? Falava, olha, E aí a gente sempre voltava para entender, né? As regras são essas, não somos inimigas, somos, né, principalmente irmãs, estamos aqui para mostrar o nosso trabalho coletivo, né? E aí eu sempre com essa política, porque é o que eu carrego comigo. Por mais que tenha todos esses aspectos que colocam na nossa cabeça, tipo, eu não aceito. Não é essa arte que eu quero. Não é o que eu almejo. Então, e aí eu sempre crio alguns atritos, né? Por conta disso, assim. Eu sou uma pessoa que fala muito, que me posiciona. E você também tem várias bandeiras em uma só, né? Não é a negra, Drag, uma pessoa trans. Você é trans, então. Sim. E a sua sexualidade é Pansexual, eu sou bem pansexual. fluida, assim, Então, acho que... e já é uma sexualidade que o pessoal não entende, né? O pessoal não consegue... Aliás, não tem que entender, né? Não tem que entender, tem que respeitar. Mas é uma coisa que fica fora da realidade deles, ainda mais aqui no nosso estado. Então, você vê como você reage aos estranhamentos. Isso te incomoda, não te incomoda? Como você reage nos locais que você vai? No começo foi bem complicado, assim, pra me entender. Que poder é esse, né? Acho que era meio que a mística dos X-Men, assim. Eu começava a me transformar em outras e começava a gerar essa estranheza, assim. Mas parece que eu sempre tava com a pele azul, né? Eu falo que quando a pessoa queer, ela chega num lugar, ela provoca. Não é você aceitar, não, ela provoca alguma maneira, algum estranhamento, algum incômodo. Tem uma reação, né? É inevitável, assim. E eu comecei a entender isso, assim, e acho que já não me incomodava mais. Mas aí, né, tem momentos e momentos, né? Às vezes eu respondia assim, falava, e aí, o que você tá olhando? O que você tá falando? Por que tá te incomodando? Sempre, né, às vezes... Não sempre, mas assim, às vezes eu... Tinha necessidade dessa interação, porque tava te incomodando, sim, além sim. do normal, Do né? normal. Mas depois eu entendi que esse era o bafo, esse era o plus, sabe? A mágica do negócio. Ser quem eu sou e provocar uma mudança, nem que seja de pensamento, minimamente ali, e como que isso transforma a sociedade. E aí depois eu fui entendendo com o meu trabalho artístico, e ser quem eu sou, como eu transformo outras pessoas. E nem é minha intenção, eu tô sendo eu aqui, tô na minha, tô trabalhando com arte. E aí às vezes as pessoas falam, olha, o que você faz me inspira. Ser quem você é me encoraja a ser quem eu sou. Então eu fui entendendo, falei, tem um lado ruim sim. Mas se eu olhar daqui, desse lado, e ver quão grandioso é o que eu tô fazendo, se eu olhar desse lado aqui e enxergar quantas pessoas eu estou conseguindo tocar e acreditar na minha micropolítica, sabe?
na minha vivência do dia a dia, na minha luta do dia a dia, vai ser muito mais gostoso, né? E aí eu começo a entender que é muito mais gostoso eu gozar da cara dessas pessoas e rir da cara delas do que ficar incomodada. Eu não quero ficar mais incomodada assim. É o delas isso. Deixa que elas carreguem. Eu vou carregar a alegria, vou carregar o amor das minhas irmãs, vou carregar o amor das pessoas. E sempre lutando, né? Sempre me posicionando. Porque, né, a gente tá sempre articulando, a gente tá num campo. Né? A gente tá sempre articulando como a gente sobrevive, assim. Eu fui muito expulsa de ambientes de trabalho. E aí eu fui expulsa, fiquei mal com isso, assim. Mas eu falei, igual como a gente tava conversando antes de começar, né? Sim. De criar os lugares, de criar as oportunidades. Tipo assim, não é fácil, sabe? Não é da melhor forma para se criar, né? Mas é um impulso de qualquer forma, né? Total, assim, a gente tem que falar, não, não que você vai me dar, mas eu vou criar. Vou criar meu sim, né? Vou criar meu sim. E vou criar pras minhas também, que elas venham comigo e não tenham que passar o que eu passei. E que as outras que vão vir não tenham que passar nada do que a gente tá passando. Eu luto muito, às vezes eu falo assim, tem muitas que não têm oportunidade, muitas que não têm... os modos de chegar como eu cheguei, assim, né? De onde eu vim e tudo mais, alguns privilégios nesse sentido. Eu falo, eu tenho que lutar por essas também. Porque, às vezes, eu tá ocupando, tá trabalhando, tá bem, não quer dizer muito pra mim. Porque eu sei que grande maioria das minhas não tem esse acesso. E aí eu não posso ficar aqui de mão abanando e esperar, mas eu tenho. Eu tenho afeto, eu tenho amor, eu tenho apoio, mas e as outras? E as que não têm? Né? O meu trabalho é para alcançar essas também. Muito bonito esse pensamento, né? Esse modo de dar espaço para todos e procurar a equidade, né? Amy, o que você tem pra gente acompanhar você, suas redes, e fala do ano que vem? O que você traz por aí? Vai escrever poesia? Vai escrever um livro de contos, um romance? O que vem por aí? Então, ano que vem eu quero sair de viagem, né? Acho que eu vou terminar a graduação, assim, muito bem com as minhas pesquisas. E aí eu quero pegar algumas coisas dessas pesquisas e, junto com a experiência dessas viagens, encontro com outras pessoas trans, com outras pessoas queers, e escrever, sabe? E grafar sobre as nossas histórias, assim, com um ato principalmente político de existência, né? E aí a gente pensar que daqui 2000 anos, daqui 1000 anos, as pessoas vão ter contato com esse material, ter contato com esse livro. E de uma forma poética também, acho que é isso. Acho que a arte, ela toca em lugares sensíveis que a gente não está habituada a mexer, né? E socialmente tem toda uma estrutura que distancia a gente desses espaços, né? E que as pessoas leiam mais pessoas trans, né? Que as pessoas tenham contato com a arte trans, né? Que ela não é uma arte muito tradicional. Ela é uma arte que transcende esses padrões, assim, como a nossa vivência, né? E aí eu creio que eu quero articular isso, assim, né? E dialogar com outras para a construção disso, assim, né? Acho que é uma construção coletiva, tem que ser uma construção coletiva. E essas viagens também geram muito atritos, mas geram também muitas experiências boas, né? E aí eu pretendo passar em alguns lugares para justamente pesquisar, entender isso e criar metáforas. Acho que eu gosto muito de trabalhar com metáforas, assim. Porque muita coisa do nosso meio as pessoas não entendem, né? Algumas linguagens, algumas coisas não entendem. Mas quando a gente traz para um lugar comum, as pessoas começam a entender, né? Porque eu sempre fico assim, o que eu vou ler, ou o que eu vou falar que a minha avó vai entender sobre gênero, sobre sexualidade, sobre arte, sobre raça também, né? O que a minha avó tem em comum, além de ser preta, junto comigo, assim? O que a gente consegue... O que a gente está ocupando os mesmos espaços comuns, ou seja, de violência, né? Ou seja, de alegria também, né? Na nossa união, assim. Então, acho que esse livro vem meio que para dar esses contornos, né? E sempre aberto. Sempre aberto. E essa sua luta e essas suas identificações, elas não são de hoje, né? A gente vê que 2000 anos, 3000 anos atrás, tinham essas mesmas, até mais, né? Se eu não me engano, na Roma antiga tinha mais de 32 tipos de identificação sexual, né? E hoje a gente não tem tudo isso. Não. E mesmo assim é um tema ainda que causa polêmica, né? Bom, eu agradeço muito, Amy, você ter vindo aqui, ter aberto seu coração, falado sobre o que você vem, o que você vai fazer, sobre o seu universo, né? Para as pessoas conhecerem mais. E como a gente faz sempre, eu vou aqui falar fala seu @.
@afroqueer. Só colocar lá, estou aí nas redes e vamos criar mais redes, né? Acho que a gente tem que sempre se apoiar nesse sentido. Ainda mais quando a gente está falando de artistas independentes, né? Acho que é importante a gente ter essas redes de apoio, de trocas, né? Para que nosso trabalho chegue em outras pessoas e que a gente também dê trabalho para outras pessoas que precisam também, né? É igual eu tava falando, essa coletividade que faz a força, assim. Muito obrigado. O meu arroba é @poetabelo e @poesia para sentir. No Facebook é Rafael Belo. Também estou no TikTok, no Quais. Estamos aí em todas as partes. Eu vou, como sempre, ler a poesia que a gente escreve durante a nossa conversa aqui. Vamos lá. Ignorar. Ignora a hora, voando voo solo, rasante no plano, planando a arte, parte do entender, do poder, escrever o eu, ritual de pôr para fora a própria história, de não se anestesiar, de não se ignorar e poder colocar em prática a trajetória do caminho. Ai, lindo. Muito obrigado, gente. A gente agradece. Tchau, gente. Até a Obrigado. próxima.